Em linhas gerais, o enunciado mais famoso do princípio da incerteza diz que não é possível conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Tá? O princípio da incerteza foi apresentado em 1927 em um artigo pelo Heisenberg, tá? O físico alemão Heisenberg. Esse enunciado do princípio da incerteza gera uma série de confusões. Inclusive o próprio Heisenberg acabou cometendo uma dessas confusões nesse artigo de 1927. Tá? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vou falar sobre essas confusões que envolvem o enunciado do princípio da incerteza, sobre como que o Einstein acaba usando essa confusão para mostrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta, e depois como que o Bohr, Niels Bohr, acaba salvando a mecânica quântica, né, desse ataque promovido pelo Einstein. Tá? Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica. Aqui a gente vai falar sobre ciência, sobre física, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, que a gente vai publicar vídeos regularmente aqui. Tá? Então vamos falar do princípio da incerteza. Para começar, o nome princípio não é muito adequado aqui no caso, né? Porque geralmente na física a gente usa princípio para enunciados que não podem ser demonstrados. Por exemplo, o princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia não é demonstrado, você assume que ele é verdadeiro, mas não demonstra, e deduz certos resultados a partir desse princípio. Tá? No caso do princípio da incerteza, não acontece isso. O princípio da incerteza pode ser demonstrado. Então, rigorosamente, o princípio da incerteza não é um princípio. Tá? Mas assim, por tradição, a gente usa o nome princípio. Dito isso, nesse vídeo eu vou continuar usando o nome princípio, tá? Porque assim, todo mundo, a gente conhece o princípio da incerteza como princípio, assim, não vai ser tão chato assim, né? Então, a gente vai continuar falando do princípio da incerteza, tá? Na verdade, essa questão de nomenclatura, ela é irrelevante perto da confusão que é gerada pelo enunciado do princípio, né? Então, quando a gente enuncia o princípio falando que não é possível conhecer a posição e a velocidade de uma partícula simultaneamente, bom, alguém pode entender que isso quer dizer que a partícula ela tem posição e velocidade bem definidas, mas que nós não conseguimos, né, assim, nós não temos um aparato que é eficiente o suficiente para fazer essa medida. Tá? Então nós não podemos conhecer porque nós não conseguimos medir as grandezas, mas a partícula teria essas grandezas, tá? Só que a gente não consegue acessá-las. Essa é uma forma de interpretar o princípio da incerteza. Inclusive, o próprio Heisenberg usa essa interpretação. A gente vai ver depois que ela é um pouco problemática, mas o próprio Heisenberg usa essa interpretação no seu artigo de 1927. O Heisenberg considera o seguinte exemplo, nesse artigo de 1927. Ele considera um elétron em uma determinada posição parado. Portanto, esse elétron tem posição e velocidade bem definidas. Tá? E aí ele pensa, bom, como que a gente pode medir a posição desse elétron? Eu não consigo enxergar o elétron, né? Então eu preciso usar algum mecanismo, algum recurso experimental, algum aparato experimental para fazer essa medição, para medir a posição do elétron. Uma forma de fazer isso é jogar radiação sobre o elétron, lançar radiação sobre o elétron, e aí a radiação espalhada pelo elétron seria captada por um detector, e esse detector seria, a partir da medição desse detector, a gente conseguiria deduzir qual é a posição do elétron. É mais ou menos isso que a gente faz com os objetos que a gente enxerga no dia a dia. Assim, a luz é uma radiação, ela bate no objeto, o objeto espalha a radiação e nossos olhos captam a radiação que foi espalhada pelo objeto e a gente sabe onde é que o objeto está. Então a ideia é fazer a mesma coisa, só que com a luz isso não funciona porque o elétron é muito pequeno. Então, assim, por causa de questões da ótica, né, você não consegue ver objetos tão pequenos, eles não espalham luz. Então, você precisaria de uma radiação diferente da luz, né, e o Heisenberg sugere, vamos usar então raios gama. Tá? A gente lança raios gama, faz raios gama incidir sobre o elétron, e aí esses raios vão ser espalhados, essa radiação vai ser espalhada, e aí um detector vai captar a radiação e a gente sabe onde é que o elétron está. Acontece que na mecânica quântica, quando você tem uma medição desse tipo, né, os raios gama incidindo sobre o elétron, eles iam provocar uma perturbação incontrolável na velocidade do elétron. Tá? Então isso pode ser calculado, e aí existe então uma relação que a gente não tem acesso, assim, você não consegue controlar, você não consegue melhorar, você não consegue tornar essa relação dessa perturbação tão pequena quanto você queira. Ou seja,
Quando você quer saber qual é a posição do elétron, você vai criar uma perturbação usando esse aparato, né? Então, quando você quer saber qual é a posição do elétron emitindo radiação sobre ele, você vai perturbar o elétron, você vai perturbar a velocidade do elétron de tal forma que você não vai conseguir conhecer a velocidade. Você vai conseguir conhecer a posição, mas a velocidade, você vai ter uma incerteza absoluta sobre a velocidade. Isso pode ser calculado usando a teoria quântica normal. Então, o Heisenberg, essa é uma forma que ele usa para explicar o princípio da incerteza. Né? O princípio seria provocado por essa perturbação incontrolável que surge quando parte do aparato experimental interage com o objeto quântico. Mas a suposição do Heisenberg é de que o objeto, antes da interação, já tinha posição e velocidades bem definidas. Tá? Só que nós não temos, por causa de limitações da mecânica quântica, né, nós não temos condição de medir essa coisa. Mas o objeto já tem essas propriedades antes da medição. E aqui nós temos um problema, porque quando você admite que o elétron tem posição e velocidade bem definidas, mas nós não temos um aparato bom o suficiente para fazer essa medida, você abre a possibilidade de que alguém possa pensar em um aparato ou alguma estratégia mais inteligente, mais esperta para medir a posição do elétron sem perturbar de forma alguma o elétron. E quem faz isso é o Einstein. Tá? Esse artigo do Heisenberg é de 1927. Em 1935, o Einstein já estava trabalhando em Princeton, nos Estados Unidos, e ele com dois colegas, dois físicos mais jovens, um chamado Nathan Rose e o outro Boris Podolsky, eles usam uma estratégia, né, considerando essa ideia de que o elétron tem posição e velocidade bem definidas antes da medida, né, essa ideia de que não seria possível medir as duas coisas por causa de perturbação. Então eles usam essa ideia da perturbação inevitável que surgiria na medição para mostrar que a mecânica quântica é incompleta. Tá? Esse trabalho ele é muito famoso, ele é conhecido como, o artigo é conhecido como EPR, por causa do inicial dos sobrenomes dos autores, né? Einstein, Podolsky e Rosen. E não dá para falar sobre o EPR aqui. Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre o EPR, deixe aí nos comentários, a gente grava depois um vídeo sobre isso. Mas a ideia geral é que com o EPR, né, os autores mostram que a mecânica quântica é incompleta porque ela não considera a possibilidade de uma partícula possuir velocidade e posição bem definidas. Tá? Então isso não estaria no escopo da mecânica quântica. A mecânica quântica não consegue conceber essa possibilidade. Portanto, ela seria uma teoria incompleta. É claro que o argumento é muito mais sofisticado do que isso, mas assim, não dá para falar isso nesse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Mas a ideia é essa. Então, o Einstein acaba usando essa interpretação de que o princípio da incerteza seria gerado por uma perturbação. Então, ele usa essa ideia da perturbação para mostrar que a mecânica quântica é incompleta. Então, o Einstein acaba atacando a mecânica quântica dessa forma. E quem vem resgatar, quem vem salvar a mecânica quântica é o Niels Bohr. O Bohr ele é famoso pelo modelo atômico de Bohr, mas o Bohr, talvez a contribuição maior que ele deu para a mecânica quântica na verdade, a interpretação da mecânica quântica que ele desenvolve, que ele acaba elaborando. Então, para o Bohr, uma ideia central é de que a mecânica, uma teoria científica, né, a mecânica quântica, ela não deveria se ocupar com a realidade para aquilo que existe para além da observação. Que uma teoria científica deve se preocupar com o que é observado, com o que é medido. Tá? Então não tem sentido falar da propriedade dos objetos quânticos, né, do elétron que seja, da velocidade ou da posição dele, antes da observação. E esse é justamente o ponto que o Heisenberg está considerando naquela interpretação. Né? A historinha, o exemplo do elétron começa, do exemplo da medida da posição do elétron, começa com a gente falando que o elétron está em algum lugar, parado em algum lugar. Ou seja, você já está assumindo que antes da medida, antes de fazer o experimento, o elétron tem posição e velocidade bem definidas. Então, o que o Bohr nega é justamente essa premissa. A premissa de que os objetos possuem realidade, que as propriedades do objeto são reais antes da medida. Tá? O Bohr vai negar isso, ele vai falar que não faz sentido falar de realidade, de propriedades do objeto antes da medida. Só tem sentido falar de propriedades, de realidade das coisas depois da medida, depois da detecção, quando a coisa é observada. O real é o observado.
A ciência não deve se ocupar com aquilo que está para além da observação. O que está para além da observação a gente não sabe o que é, a gente não tem acesso. O que a gente tem acesso? A gente tem acesso a resultados experimentais. Então o que a ciência pode fazer? A ciência pode prever quais serão os resultados de um experimento. Não falar sobre uma realidade, sei lá, que está por detrás da experiência. Tá? Então, essa é a saída que o Bohr procura, que o Bohr acaba encontrando nesse dilema levantado pelo Einstein. Então, essa solução está baseada numa ideia do que é a realidade do Bohr. Né? Nesse vídeo que está aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre essa noção do Bohr, sobre a realidade, sobre a existência. Então, vamos voltar para o enunciado problemático, né? Que não é possível conhecer simultaneamente velocidade e posição de uma partícula. Como é que o Bohr interpreta isso? Né? Ele interpreta da seguinte forma: isso não é um problema prático, não é que o experimento que você vai fazer acaba gerando uma perturbação incontrolável e aí você não consegue ter a informação de posição e velocidade do objeto. Não é isso. Essas coisas não são definidas, elas não são nem definidas antes da medição. Não tem sentido falar que essas coisas existem antes da medição. Então não tem sentido falar sobre elas antes da medição. Essa é a interpretação que o Bohr acaba adotando para o princípio da incerteza. Então ele discorda do Heisenberg, ele discorda desse exemplo, né, da análise desse exemplo, e ele adota uma interpretação que é mais prática. Assim, ela resolve uma série de problemas, né, inclusive esse problema que é levantado pelo Einstein. Né, o Bohr acaba meio que garantindo ali que a mecânica quântica seria uma teoria completa a partir da interpretação que ele faz sobre a realidade, sobre o que é real, sobre o que deve ser descrito pela ciência. A comunidade científica adota, em geral, essa posição de que o princípio da incerteza não é gerado por um problema experimental ou por uma perturbação incontrolável. Tá? Adota a posição do Bohr, majoritariamente.